Oiê! Como que vamos fazer para resgatar essa autoestima que está lá embaixo? Que está lá embaixo da terra, escondida? Que é só eu passar pelada na frente do espelho que tudo acontece e eu descubro como a minha autoestima não tá legal. Ai, sabe aquelas vozes internas dentro de você sempre te jogando para baixo, fazendo você não acreditar em quem você é, fazendo você se sentir menor, se sentindo excluída, desvalorizada, desmerecida. E com isso, então, se sente feia, triste, só. E aí, essa tristeza, essa angústia, isso tudo te leva a viver momentos de ansiedade, crises, depressão. Pois é. Hoje vocês estão vendo que eu tô até com o meu campinho aqui para ensinar, para explicar para você o que é esse negócio de autoestima, sabe? Porque aqui a gente já entendeu, né? A gente não vai buscar uma solução lá fora. Vamos fazer uma cirurgia plástica, vamos resolver tal coisa. Não quer dizer que você não resgata a sua autoestima, resgata. Mas você vai ver que vai passar o tempo e bum, você vai voltar para aquele buraco, sabia? Talvez você até esteja nesse lugar. Já tentou fazer várias coisas do lado de fora, que resolveram por um tempo e depois, bum, voltaram a estaca zero, sabe? Para baixa autoestima. Mas vamos falar da autoestima? Autoestima é o quê? Gente, tô olhando aqui pro lado, porque aqui tem umas bonequinhos que daqui a pouco eu vou pegar para ensinar vocês aqui, tá bom? Autoestima é a quantidade de amor que a gente tem pela gente. Sabe aquele negócio de você ser a pessoa mais importante do mundo para você? A pessoa mais importante do mundo para você tem que ser você? Pois é. E isso depende de coisas externas? Não. Isso depende do quanto de amor eu tenho preenchido dentro de mim. Se você tiver com a baixa autoestima, gruda aqui em mim, tá bom? Gruda aqui em mim, porque eu vou te explicar o que é isso tudo, o que é que está acontecendo dentro de você. E, obviamente, como sempre, eu vou te indicar um caminho de solução. Um caminho de solução para você sair desse lugar, dar os seus primeiros passos em direção a uma boa autoestima. Então, imagina aqui, ó, peguei um bonequinho, amarelinho, tá sem rosto, porque pode ser que você seja um homem ou uma mulher assistindo, não tem problema. E eu quero te dizer que você, então, nasceu. Eu vou pegar uma criancinha aqui, e aqui só tem uma menininha, tá bom? Mas pode ser uma menininha ou um menininho, você se coloca dentro do caso aqui, tá? Então, o que aconteceu? Um dia você nasceu lá de quem? Do seu papai e da sua mamãe. Vou ficar mais pra trás aqui para vocês verem. Seu papai e da sua mamãe. E lá na infância, você imagina que lá até os seus 7 anos, quando criança, a gente não tem muita percepção das coisas, a gente não está entendendo direito o que está acontecendo no mundo. Então, se os nossos pais chegavam, né, depois de um dia inteiro de trabalho cansados e não tinham tempo ou vitalidade para brincar com a gente entendeu que eles não nos deram amor. Lá da nossa criança, a nossa criança interior que mora dentro da gente. Pois é. Então, a gente voltou lá para a infância direto, porque você já deve ter assistido vídeo de dependência emocional, você vai ver que isso aqui tem muito a ver com dependência emocional. Pois é, porque a baixa autoestima nada mais é do que uma dor na sua criança interior, que, quando criança, entendia o mundo do jeito que era possível e olhando para o pai e para a mãe. Então, aqui, ó, a criancinha, você pequenininho, pequenininho, olhando para o papai e para a mamãe, você desejava amor, você queria brincar com eles, você queria atenção. A gente, criança, a gente vive para os nossos pais. Talvez o seu pai foi ausente, talvez ele não ajudou, talvez a sua mãe fosse bem brava e você preferia ficar mais perto do pai. E aí você já começa a imaginar as dinâmicas que aconteciam lá dentro da sua casa. Para quê? Para você começar a entender as feridas que tem da sua criança. Por quê? Porque quando a gente é criança, então a gente só deseja, né? A gente nasceu já sorrindo gratuitamente, a gente nasceu feliz. Qualquer coisa era o suficiente para a gente, até que a gente vai crescendo e vai perdendo isso, não é? A gente vai para a escola, vive aí possibilidades de bullying,
coisas acontecem, julgamentos porque talvez você não ia tão bem em tal matéria, e você começou a se diminuir, se boicotar, se auto-sabotar. Pensa na sua história, nas suas histórias, as histórias da sua vida vão contar seus resultados de hoje. Mas se você tem baixa autoestima, você já tá aqui, ó, se conectando a esse contexto, tá bom? Porque então, se você era criança e estava olhando para os seus pais dizendo, eu quero vocês, vamos brincar, vamos faz carinho, cuida de mim, porque eu preciso me sentir amado, porque eu nasci merecedor. Todos nós nascemos merecedores de tudo, absolutamente tudo. Só que se quando a gente era criança, a gente olhava para o nosso pai, para nossa mãe, a gente falava, mãe, pai, vem brincar comigo. E eles não vinham, eu comecei a entender que eu não era tão merecedora assim do amor dos meus próprios pais. Se meus próprios pais não olhavam para mim, como é que outras pessoas vão olhar e mais? Como é que eu vou gostar muito de mim se nem os meus pais parece que gostavam muito de mim, sabe? Estão entendendo? Vocês estão entendendo o que está acontecendo e onde a gente vai chegar na autoestima? Pois é. A baixa autoestima ou a alta autoestima é um contexto que vive dentro de você. Vou pegar um bonequinho aqui, ops, um bonequinho amarelo, tá? Tanto homem quanto mulher. E ó, é como se você, adulto, tá vendo? Essa criancinha interior vive dentro do seu adulto, vive aí dentro de você hoje. Se você tem feridas que não foram curadas lá na sua infância em relação ao seu pai e à sua mãe, pode fazer o que você desejar na vida, que você não vai resgatar sua autoestima. Então, o que aconteceu aqui? A criança desejava mais do pai e da mãe e eles não supriam a demanda da criança. Ou seja, a criança queria se preencher daquilo, mas os pais não correspondiam da forma que a criança desejava. Não quer dizer que o pai e a mãe foram pessoas péssimas, mas dentro da sua cabecinha de criança, que não entende as coisas direito, seu pai e sua mãe não te davam tanta atenção, então, ó, ao invés de ficar com o coração cheinho, ficou meio vazio. Então, nós somos metade pai e metade mãe. Nossa metade esquerda, energia feminina, lá do mãe. Nossa metade direita, energia masculina, lá do pai. E que se eu fiquei com o coraçãozinho meio vazio, sabe? Ah, eu tive pouco contato com o amor. Tá vendo que a autoestima tem a ver com o amor próprio, né? Amor próprio tem a ver com o coração cheio de amor. Mas quando eu tô com o coraçãozinho meio vazio, sabe? Porque a minha criança interior tá com o coração meio vazio em relação ao pai e à mãe. Ai, tá vendo? Como você não consegue sair desse contexto da baixa autoestima. E o contexto da baixa autoestima vai te levando para um buraco tão grande. E você vive dependência emocional, e você vive ansiedade, vazio, solidão, depressão, angústia, tristeza. Aí você já pode, aí você começa a descontar em alguma coisa, porque se tem um vazio dentro de você, você quer descontar em algo. Você começa a descontar na comida, desconta em sexo, em droga, em bebida, putaria, pornografia e assim por diante. Quem não está com o coraçãozinho bem preenchido está descontando esta falta em algo. Eu estou trazendo algo muito na minha vida para tentar preencher um vazio. Então, eu te pergunto agora, o que é que tem de muito na sua vida? Sabe o que você está querendo muito? Isso é um sinal de que você está tentando preencher um vazio. Então, a autoestima tem a ver com o amor, o preenchimento do ladinho da mãe e do ladinho do pai quando eu era criança. Rafa, eu não tenho boa autoestima, sabe? Então, você cresceu, foi para o mundo se relacionar com as pessoas e descobriu, e com você mesmo, certo? E descobriu que não tem uma boa autoestima e que a partir da baixa autoestima outras coisas acontecem, uma catarse de coisas acontecem a seguir. Tem solução? Qual é a solução? Você já deve ter assistido outros vídeos. A solução é, então, você adulto, adulta, voltar lá para sua criança interior e resgatar a partir da criança interior
o amor do papai e da mamãe na alma, lá dentro de você, lá no mais profundo do seu eu. E de que forma? Qual é a forma mais eficaz, mais inteligente para a gente fazer isso? Constelação familiar. Por quê? Porque é com esses bonequinhos mesmos, dentro de uma sessão de constelação, que a gente na alma faz um movimento de querida mamãe, eu vejo você, eu desejei mais o seu colo, desejei mais atenção, mas agora eu entendo, mamãe. Você tinha tantas histórias, você tinha os seus problemas também. E aqui, ó, você já consegue imaginar a vovó mãe da mamãe, o vovô pai da mamãe. Você já começa a pensar, é, mamãe, colocar o pai um pouquinho mais longe. É, mamãe, você também teve seus contextos, não é? Talvez você tenha recebido pouco amor da sua mãe também, pouca atenção do seu pai, né? Teve uma infância muito difícil, seu pai era muito rígido. É, mamãe, comecei a te entender. Sinto muito, mãe. E aí algo vai tomando conta do seu peito de novo. E aí você também olha para o papai. É, papai, sabe, foi muito difícil a sua vida lá, né? Ah, lá da onde você veio, tinham tantas dificuldades. Seu vovô, o seu vô, né? O meu vô, o seu pai foi tão ausente. Foram histórias tão difíceis e você consegue ter uma compreensão, porque, é, atrás do vovô e da vovó, também tiveram os seus pais, ó, bisavô, bisavó. Vou colocar aqui aleatoriamente, só para você ir entendendo aonde a gente vai chegar. E a vovó materna tem os seus pais, a vovó paterna também, papai e a mamãe dela. E aí, o vovô paterno também tem lá o vovó e a vovó. Tá vendo o tanto de gente que tem aqui atrás de você, criancinha interior? Esse pessoal que viveu um monte de coisa, não é? Um monte de coisa diferente, difícil. Começa a pensar agora quais são. De onde você veio? Você é descendente do quê? Eu sou descendente de italiano, por exemplo. Então, qual é a história, a minha história? Os antigos vieram de navio, fugindo da guerra, chegaram aqui, não tinham lugar para viver, a língua não era conhecida, foi muita dificuldade, foram muito pobres. História da sua família. Tá vendo que quando a gente começa a falar de autoestima, no fundo a gente está falando sobre as histórias da nossa família? E se você começar a pensar, nossa, eu não tenho uma boa autoestima, mas, nossa, parece que a minha mãe também não tem uma boa autoestima, a minha avó também não, ela sabe, ela não se cuidava, não gostava muito dela, parece que tinha algumas coisas acontecendo, tá vendo? Como tudo isso são histórias e é um contexto que mora dentro de você, queira você ou não, tenha conhecido essas pessoas ou não, pois é, estou te dando um caminho de solução. Numa sessão de constelação familiar, você vai olhar para tudo isso, para quê? Preencher a quantidade de amor que chegou até você. A gente fala assim que quando a gente está com a boa autoestima, com a alta autoestima, é como se a gente tivesse ligado na tomada. Sabe? A gente liga na tomada, a energia vem, a gente vai para a vida, tá vendo? Ó, a voz fica diferente, a gente tem força, o nosso passo fixa no chão. A gente aterra. Agora, quando a gente está meio, sabe, meio vazio, a gente dá passos meio melindrosos, a gente está sempre com receio, a gente fica meio. E aí a vida trava, as relações travam, não é legal, a gente larga da gente, a gente esquece da gente, pois é. Mas isso tem solução, então, você, adulto, adulta, vem até a minha presença para olharmos para a sua criança interior e toda a história que tem por trás da sua família, das suas histórias, do seu eu. Por isso que não vai dar. Você pode começar a pensar que, ah, eu sou mais chegada com a família da minha mãe do que com a do meu pai. Tá vendo que tem uma exclusão de toda uma família? Tá vendo que você deixou de ver um monte de gente, um monte de histórias? Isso vai fazer falta dentro de você.
Por mais difíceis que sejam as suas histórias, que seu pai fez isso, que a sua mãe fez aquilo, não importa mais. Quer resgatar sua autoestima? Essa é a única solução. Se você não conhece constelação familiar, aqui embaixo tem um link, você pode assistir esses vídeos todos. Se você desejar agendar a sua sessão, aqui embaixo também tem um link que vai direto conversar no WhatsApp com a minha equipe. Você pode também entrar num grupo no WhatsApp e assistir gratuitamente as sessões de outras pessoas, tá bom? Você pode seguir meu Instagram que tá aqui embaixo também e ter um monte de conteúdo todo santo dia para você se libertar dessas coisas que fazem você viver uma vida bem mais ou menos. Viver uma vida mais ou menos tá fora de moda, não é? Pois é. Vem comigo. Um beijo. Até o próximo vídeo.